Oi, oi! Estamos aqui de volta para mais um devocional. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo carinho de vocês, por estarem acompanhando esse devocional durante 30 dias, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, que é algo tão precioso, tão atual, atemporal, e nos mantém assim fortalecidos, nos dá respostas para as perguntas que nós temos, nos dá direcionamento. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa e tudo vai passar menos a palavra de Deus. O próprio Jesus disse isso. E aí eu vou até encostar aqui bem pertinho para olhar para você e perguntar: por que você ainda não se inscreveu no canal? Faz isso agora, rapidinho. Clica aqui, ó, onde tem inscrever, tá bom? E aí você vai se tornar um inscrito do canal, não vai perder nada, vai receber notificações, você me ajuda. E assim, nós continuamos aqui com esse propósito, tá bom? Eu já quero pedir também que você curta esse vídeo, comente o que você tá achando, dê dicas de outros temas que nós podemos trabalhar aqui juntos, estudar e conversar sobre isso, porque é sempre bom aprender. Essa troca, ela é maravilhosa, tá bom? E aí, antes de mais nada, eu gostaria de pedir também para que você enviasse, principalmente para aquele jovem que você conhece, pode ser sua filha, seu filho, pode ser no grupo de jovens da igreja, sua prima, seu primo, enfim, seus amigos. Envia esse devocional para um jovem, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar de amor e nós vamos falar sobre a importância da escolha da pessoa com quem nós vamos passar o resto da vida. Então eu acredito que vai abençoar muita gente, tá bom? Então vamos lá! Vamos falar de uma jovem chamada Sulamita. Não sei se você já ouviu falar, mas eu vou contar a história dela para você, tá bom? É uma história muito linda de amor. Sulamita foi uma das esposas do rei Salomão. Já ouviu falar de Salomão, né? O rei conhecido como o mais sábio da terra, porque quando ele teve a oportunidade de pedir uma coisa para Deus, Deus falou assim: me peça o que você quiser, uma coisa, e eu vou te dar. E ele teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. Então ele é conhecido como o homem mais sábio da terra. Então essa moça que nós vamos conversar hoje, ela foi esposa do rei Salomão. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Gente, isso mesmo. O homem tinha muita mulher. Mas a esposa preferida dele era Sulamita. E nós vamos entender um pouquinho sobre esse amor. Vou contar para vocês agora como foi o encontro deles, né? Como que foi que começou essa história de amor. O rei Salomão saiu com uma comitiva no seu reino para dar uma olhada nas vinhas ao norte ali do lugar que ele reinava. Passando ali nessas vinhas, Salomão ele viu uma moça, uma camponesa, trabalhando e chamou muito a sua atenção. Mas a moça, ao perceber que o rei estava ali, ela foge envergonhada, mas ela não saiu da cabeça do rei. Então, passado um tempo, o rei Salomão se veste de pastor, como um homem comum, e vai atrás dessa concubina. E ali eles se apaixonam e começam uma linda história de amor. Gente, é muito bacana, principalmente quando nós analisamos a história de Sulamita e de Salomão, que está registrada lá no livro de Cantares, através do símbolo da imagem da mulher na Bíblia. Teologicamente, ela vai representar a figura da igreja e do seu amado, Jesus. Muitas vezes é referido o texto amado meu amado, e isso traz uma referência do amor da igreja e de Jesus, do noivo, tá? Então é uma história assim linda. E se nós lermos o livro de Cantares, nós vamos perceber o carinho, o respeito, o amor com que eles se tratavam e a admiração que eles tinham ali um pelo outro por estarem próximos, tá? Sempre juntinhos. E aí aqui eu gostaria de te chamar a atenção para o fato de que Sulamita, ela foi uma jovem diferenciada no seu tempo. Ela não apenas buscou um marido que lhe desse boas condições, uma segurança, mas ela foi em busca de amor, de um amor verdadeiro e fiel. E ela encontrou esse amor no rei Salomão. É interessante observar que aquela época que ela vivia
era muito comum as jovens se casarem com um homem qualquer que lhe desse essa segurança, né? Que lhe desse uma vida digna, uma vida boa. Mas Sulamita, ela não abre mão do princípio de encontrar esse amor verdadeiro. Isso aqui já nos ensina muito. Hoje em dia, nós temos muitas mulheres, eu vou falar mulheres em geral, tá? Seja jovem, seja mulheres mais velhas, estejam solteiras, ainda não se casaram, ou já passaram por algum divórcio, alguma situação difícil na vida, independente. Hoje, nós podemos observar dois cenários extremos na sociedade. Observar jovens e mulheres em geral que buscam ansiosamente por um parceiro, por um casamento, e elas estão assim tão empolgadas e tão ansiosas, deixando algumas coisas inegociáveis de lado. Já nós podemos observar também o outro extremo de mulheres que estão completamente desinteressadas de encontrar alguém, um parceiro, construir uma família, visto que estão desesperançosas, porque o mundo de hoje também tá uma loucura, tá uma maior complicação, né? E a todo tempo existe uma pressão social, existe uma influência, seja ela midiática, seja ela na cultura, seja nas músicas. Em várias esferas da sociedade, nós podemos observar uma influência negativa em relação à família. É como se isso ainda não existisse mais, é como se não fosse mais capaz de encontrar alguém com quem você pudesse compartilhar a vida e que os dois decidissem juntos trilhar ali uma história de amor. Então, existem esses dois extremos hoje. Pessoas completamente ansiosas que estão deixando de observar coisas importantes no caminho e aceitando o pretendente que vier. E existem também aquelas meninas que já estão assim desinteressadas, desesperançosas, nem se importam mais, nem acreditam no amor. É preciso encontrar um equilíbrio em tudo isso. A família é um projeto de Deus. É a coisa mais linda que hoje eu posso viver e experimentar. É a minha família. Eu costumo falar que é o maior presente que Deus me deu. Eu sempre sonhei em me casar, em ter uma família, em ter filhos. Mas eu garanto a você que viver isso, desfrutar disso na presença de Jesus é muito melhor, é muito maior do que aquilo que nós imaginamos viver. Parece que a vida, ela tem um brilho especial, existe assim uma sensação de completude, de propósito, de plenitude nisso. Claro que existem pessoas que o propósito delas talvez seja a abdicação disso, de viver esse momento com alguém, como o apóstolo Paulo. Ele é um exemplo para nós, de alguém que se abdicou, que fez um voto de castidade ali e foi cumprir o seu propósito como missionário. Mas eu acredito que a minoria, a grande maioria, vai poder sim desfrutar dessa bênção que é construir uma família com alguém especial, ter uma história de amor também para contar. Então, com isso, eu gostaria que vocês observassem alguns pontos especiais aqui na história de Sulamita e de Salomão. A importância de aguardar e encontrar a pessoa certa para ocupar esse cargo tão importante na sua vida. Eu tô falando para mulheres, mas também nós podemos fazer a aplicação para os meninos também. Pensa comigo, eu sempre guardei algo no meu coração, que duas escolhas são as mais importantes. Isso meu pai sempre me falava e hoje eu carrego e eu concordo super. A primeira decisão mais importante da vida é Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, porque é a nossa eternidade, coisa mais importante do mundo. E a segunda é a pessoa com quem você vai passar o resto da vida. Então nós devemos sim ter alguns critérios, ter alguns quesitos que nós não podemos abrir mão, principalmente princípios que dizem respeito ao caráter, ao modo de pensar, aos conceitos, a cosmovisão que aquela pessoa carrega, aquilo que ela acredita. Porque pensa comigo, a gente faz tudo a partir de algo que está aqui dentro de nós, algo interno. Os nossos conceitos, a nossa cultura, são coisas que estão enraizadas lá dentro do nosso ser e nós tomamos decisões a partir disso. Então é muito importante nós observarmos no que aquela pessoa acredita, o que ela pensa, quais os projetos dela para o futuro. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você anotasse aí. Vai além da beleza, vai além da aparência. Menino, menina, observe
Converse com essa pessoa, descubra no que realmente essa pessoa acredita. Ela compartilha ali dos mesmos pensamentos que você? Porque imagina o choque de opinião, a confusão e o conflito que se dá quando duas pessoas que estão em ideias completamente antagônicas, completamente opostas, se unem para tentar alinhar um projeto de vida que envolve resto da vida, que envolve filhos, que envolve as duas famílias. Gente, pensa aí a confusão que dá. Então, por isso hoje nós vemos aí tantos relacionamentos tão complicados, com tanta dificuldade de chegar num consenso, sabe? Grande parte por conta disso, por conta dos conceitos. A Bíblia chama isso de jugo desigual. Esse jugo desigual, ele não se dá apenas entre pessoas com religiões diferentes, que acreditam em formas diferentes de servir a Deus, tá? Esse jugo desigual, ele também é expressado em conceitos sobre financeiro, sobre a vida, sobre filhos, tá? Sobre quantidade de filhos, conceitos em relação aos projetos futuros, sabe? O que se quer conquistar, o que se pensa da velhice até, tá? Então, isso tudo envolve uma questão de jugo desigual e isso precisa ser observado. Com isso, eu aconselho que você faça uma lista de prioridades para o homem que você deseja encontrar ou para a mulher que você deseja encontrar, tá, meninos? É muito importante você deixar ali anotado para você estar sempre lembrando, sempre renovando na sua mente aquilo que você não deve abrir mão. Nós nos conhecemos e nós sabemos que vamos encontrar não pessoas perfeitas, sabe? Todo mundo tem um defeito, mas existem defeitos que são superados, que a gente consegue conviver e lidar a partir do nosso jeito, a partir daquilo que a gente conhece da gente. E existem defeitos que são assim inadmissíveis para você. Então, como que você vai compartilhar de uma vida com alguém que você não tolera aquele defeito, aquela atitude daquela pessoa? Então, já vai pensando nisso daí. E nessa lista de prioridades, anota essa questão aí dos princípios, dos valores, daquilo que a pessoa acredita, do que ela pensa sobre o futuro, tá bom? E tudo mais. Então você vai observar além da aparência. É necessário ter romance, é necessário ter aquela coisa fofinha, linda, tá? Da admiração e tudo mais. Só que, pensa comigo, é a decisão da sua vida. Então ela precisa ser tomada também com racionalidade. Não permita que antes que você faça as observações assim necessárias e a lista de prioridades, não permita que você se envolva emocionalmente assim a ponto de ficar completamente guiado pelas emoções, tá? Então vá devagar, vá observando e seja fiel à sua lista de prioridades. Nesse momento também é importante que você faça orações e nessas orações você apresente a Deus como você deseja que sua esposa seja, o que você espera dela, que seu marido seja para você e você vai apresentando em oração. Olha que uma coisa interessante que eu aprendi também com meu pai é que eu deveria orar pela pessoa com quem eu gostaria de me casar desde sempre, desde novinha. Então, aos 12 anos eu fiz a leitura de um livro chamado O Poder da Esposa que Ora. Olha só, nem tinha marido. Mas lá nesse livro, ela falava muitas coisas importantes e ela trazia orações guiadas para cada área da vida do seu marido. E ali eu orava, eu falava, Deus, eu não sei quem é, mas eu já tô apresentando aqui a vida dele e tal área vida financeira, e orava, sabe? E ali eu já apresentava o meu futuro marido. Então, independente da sua idade, da época que você tá agora, você tá sabendo disso agora. E aí a importância, ore pelo seu esposo, ore por sua esposa, já peça que o Senhor abençoe a vida dela. Porque assim, pra finalizar e não ficar muito longo o vídeo, não acredito que tenha uma pessoa certa pra você, tá? A gente costuma usar assim esse termo, olhe pra aguardar a pessoa correta, a pessoa de Deus, beleza. Mas no sentido de que todo mundo vai encontrar alguém com quem vai decidir juntos, construir uma família e tudo mais. Mas eu não acredito que tenha assim, a tampa da panela, sabe? A metade da laranja, a alma gêmea, piorou. Eu acredito muito que é uma escolha nossa, que o Senhor, Ele direciona, Ele nos guia, Ele nos dá sinais, mas no final das contas a escolha é nossa. Então em todo tempo você precisa orar, você precisa pedir orientações do Senhor, porque o Senhor, como eu sempre falo aqui no canal,
ele tem uma visão privilegiada das coisas. O Senhor, ele conhece cada um de nós muito melhor do que nós mesmos. Então é muito importante você ter o Senhor como aliado na sua escolha, mas a escolha é sua. Então Deus, ele nos ajuda nas escolhas, mas no final das contas a escolha é nossa. Então olha a importância de você tomar uma decisão sábia com racionalidade, tá? Gente, então é isso. Eu gostaria de finalizar esse vídeo dizendo uma coisa pra vocês. Não abra mão do amor, não abra mão da paz, não abra mão das suas prioridades. Confie no Senhor, porque eu tenho certeza que Ele tem planos maravilhosos a seu respeito e Ele deseja mais do que ninguém que você construa uma família e seja muito feliz. Porque a família glorifica a Deus. Esse é o principal propósito. Mas isso vai assunto para outro vídeo, onde eu posso vir aqui e contar para vocês, falar um pouquinho qual que é o propósito do matrimônio, que é para a glória de Deus. O que seria esse para a glória de Deus, Taine? Se vocês desejarem que eu grave um vídeo falando sobre isso, se tiver bastante comentários aqui, principalmente de jovens, tá? Eu volto aqui e gravo para vocês, tá bom? Então é isso, gente linda. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. É sempre bom conversar aqui com vocês. Beijo, até mais!